E eu, pessoas, eu fui assistir o filme que saiu de Kimetsu no Yaiba e eu preciso vir aqui falar pra vocês o que aconteceu, se valeu a pena, se não valeu, o que eu gostei, o que eu não gostei, vim aqui dar a minha humilde opinião. Não sei se ele ainda tá nos cinemas, mas se você for assistir, deixa aí nos comentários o que você achou e vejo vocês aí de baixo me falando se vocês acham que valeu a pena, se vocês teriam ido ver sabendo do que eu vou falar agora, ou se vocês falam, vou esperar mais pra frente, uma hora isso sai na internet. Mas enfim, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, bora de Kimetsu no Yaiba. E aí eu vou começar pelo ponto, assim. Eu cacei alguns sites quando eu descobri que ia ter o filme e tava escrito que ia ter os episódios da última temporada. Ou seja, eu sabia que eu ia assistir 2, 3 episódios da última temporada na sala de cinema. Só que o ser humano é uma desgreta. O ser humano não lê. Então muitas pessoas foram sem. E alguns sites, porque eu entrei em múltiplos sites aqui, porque tem mais de um cinema na cidade, não estava a descrição. Então, tipo assim, não tava lá falando, o filme é disso, disso, disso. Foi que nem o que aconteceu no Avatar, que era 3 horas de filme e o pessoal não olhou. Eu fui assistir 2 vezes. Uma pra acompanhar a família e a outra foi realmente porque eu queria. E eu também não tinha olhado o tempo de duração, eu não tenho esse costume. E aí chegou um ponto que eu, nossa, tá divertido, mas parece que eu tô aqui há 5 horas. E aí eu fui olhar e tinha se passado 2 horas e meia e o filme não tava perto do fim. E eu fiquei tipo, meu Deus! Sorte que eu tinha pego um dia que eu não precisava fazer nada no final. Mas muita gente não olhou e descobriu na hora que tava num túnel do tempo de 3 horas. Então, tipo assim, a gente tem que acostumar a olhar e ler as coisas. Mas alguns sites que eu entrei não tinham a descrição do filme, e isso sim é um erro dos sites. Não necessariamente do filme, mas sim dos sites. Só que aí eu venho aqui deixar a recomendação de quando você vai assistir alguma coisa, você procurar o tempo de duração e você achar a sinopse pra você entender realmente onde você tá indo. Por quê? Aposto que teve gente que achou que era alguma coisa super inédita e tal, e aí mais da metade do filme é você vendo coisas que você já sabia. Então eu tinha essa ciência na hora que eu entrei. Mas assim, e também eu fui reto no UCI, eu tenho o UCI Unique, eu não pago nada por ele. Um dia eu tava lá no cinema, minha moça falou, você quer fazer? Eu falei assim, eu não quero pagar nada extra não, moça. E ela falou assim, é de graça. Eu, tá bom. E foi assim que eu arrumei o UCI Unique. Eu só aceito. Então eu paguei 10 reais nessa brincadeira, então pra mim valeu a pena. Mas se eu tivesse pagado 20 e 30, eu acho que eu não pagaria 20 e 30 reais pra assistir 1 hora de conteúdo que eu já assisti. Teve mais coisa, mas assim, teve essa 1 hora de episódios da temporada anterior. A gente começa com simplesmente, Tanjiro vendia carvão, a família dele foi atacada, sabe? Um resumão. Não era pra, tipo, eu não entendo nada de Kimetsu e eu tô aqui pra ver esse filme por algum motivo, então essas pessoas estão me pontuando. Mas talvez tenha sido uma parte um pouco tediosa pra quem já assistiu, que era o público-alvo desse filme, porque simplesmente você tava vendo uma descrição de um negócio que você já sabia. Mas foi bem rapidão, foi só algumas ceninhas pra, tipo, nossa, a gente passou tudo isso. Então a gente teve algumas cenas do comecinho, algumas cenas do trem, algumas cenas da última temporada, e aí a gente começa, e eles anunciam lá, episódio 10, tananã, e aí aquele nanã, que tem tipo, sim, fica com um efeito sonoro, eu sei, maravilhoso, que tem antes do começo dos episódios da última temporada que saiu. Então assim, você realmente foi literalmente assistir os episódios, eles não estavam escondendo isso. A gente chega a ver o encerramento, que foi eterno depois do final disso, mas enfim, eles anunciam e começa. E aí, qual que foi o complicado nessa parte? A luta. A luta é muito complexa, porque, tipo, temos cenas que são muito rápidas ao ponto de você não entender alguns movimentos que os personagens estão fazendo. Por exemplo, vocês já entenderam o que vai ter spoiler, né? Eu já falei que eu tô falando sobre 2 episódios da última temporada, então, assim, a hora de correr antes de tomar spoiler é agora, tá? Mas enfim, simplesmente a gente tá vendo o pessoal lutar e o Hashira que estava na cena perdeu um bracinho. Só que aí, o jeito que ele tá se mexendo, parece que ele tem os 2 braços. E eu fiquei muito encanada com isso, porque eu não tinha parado isso na hora que eu vi a animação. Mas quando eles estão só batendo uns nos outros, a luta, ela, se você ficar olhando o fundo e os poderes saindo, é muito bonito e bem animado, como sempre. Se você ficar tentando prestar atenção no corpo das pessoas, parece que eles estão fazendo assim, ó. E é isso! Então fica meio chato que você não consegue acompanhar os movimentos, e eu ainda, na minha cabeça, o jeito que o Hashira tava se mexendo, parecia que ele tinha um dos braços, os 2 braços, e ele não tinha nesse ponto, ele já tava com um só. Então assim, eu não gosto muito de ficar assistindo lutinha, né? Vocês sabem disso. Mas, enfim, o fundo e os poderes saindo das espadas estava muito bonito, como sempre, que é Kimetsu.
Aliás, ver aqueles fundos e aqueles cenários naquela telona foi, ó, foi ali, foi pra lá que foi meus 10 reais. Que era aquilo que eu queria ver. Eu queria olhar e ficar, nossa, que lindo, hein? Era isso que eu queria. Então, assim, paguei pra receber aquela dose de beleza inesperada. E foi isso. Mas, beleza. Aí, essa parte da luta, quando eles não estão nessa parte aí, que é meio complicado você acompanhar os movimentos, porque eles estão lutando muito rápido, então você não tá vendo o que tá acontecendo direito. Quando não tá nisso, tá numa cenas que dá meio aflição, sabe? Que é, tipo, enfiando na faca no outro, enfiando. Quando o nosso Oni enfia a espada dele, não é bem uma espada, tem um nome, essas espadas que são meio inspiradas em coisas de. No caso dele era uma foicinha. É uma pequena foice. Também tem um nome específico? Eu não sei. Eu confundi com um kopé, que é uma espada específica do Egito. Ai, Melissa, por que você sabe disso? Me relevem, eu sou aleatória. Então, simplesmente era uma foicinha, ele enfia. Tem um nome pra isso? Deixemos. Ele enfia na boca do Tanjiro, tem umas cenas muito de aflição. Então, quando você não tá numa luta muito rápida pra você processar, você tá numa cenas que dão um pouco de aflição. E aquilo acaba tornando a cena exaustiva. E eu senti isso na hora que eu vi o anime, mas eu pensei, eu estou com TED porque eu não gosto de lutinha. Mas aí eu parei pra pensar e fiquei assim, eu cheguei a ver uns stories de outra pessoa que falou que deu uma cochilada também durante o filme. E pelo que a pessoa tava filmando naquela hora, ela tava vendo o encerramento pós esses episódios que a gente já conhecia. A partir daí a gente ia ver algo novo. Então, simplesmente, o que dá sono é porque são minutos, longos minutos entre luta exaustiva e os heróis levando ferimentos que dá muita aflição de ver. Então, assim, fica extremamente exaustivo pro seu cérebro acompanhar. Aí você fica assim, mas eu adoro ver. É claro que você tava pilhadão, né? Pra quem não é tão o forte da situação, porque eu gosto de ver um caos de destruição, mas assim, eu tenho que conseguir computar ele, né? Então, assim, eu entendo, porque me bateu sono sim essa hora. Aí subiu os créditos, só que eu fiquei assim, pô, eu ouvi falar que eu tava indo assim tudo na base do rumorzinho. Eu ouvi falar, eu nem lembro minhas fontes, que tem alguma coisa inédita aqui. Eu vi os 2 episódios e tá vindo o encerramento, só que as luzes não acenderam. Então, tipo assim, porque depois do Parada da Marvel, toda vez que acabou um filme, ninguém levanta a bunda da sala. Então, tipo assim, eu normalmente fico ali uma boa parte do encerramento, mesmo se as luzes acenderem e todo mundo foi embora. Mas ali, não. Ali as luzes não acenderam e ninguém levantou. E, tipo, tinha umas 4 pessoas iam na sala, então, assim, não tinha muita gente pra levantar. Mas o pessoal não levantou, e aí começou a subir os encerramentos e a luz não acendeu. E eu fiquei assim, vou ficar aqui. Aí a gente vai ter uma cena de 3 segundos inédito e vai ser isso? Que droga! E não! Teve todo um pedação pra frente disso, que se alguém saiu nessa parte, meu Deus, você perdeu o motivo de estar no cinema. Simplesmente, a gente tem a reunião dos Onis, eu não lembro de ter visto ela antes. Cara, aquilo foi muito bonito, ver aquilo no cinema foi maravilhoso. Eu acho que eu teria comentado se eu tivesse visto isso, ou eu já deixar de sumir isso, porque o meu cérebro não retém tanta informação assim. Mas simplesmente a gente teve uma reunião dos Onis com os Muzans. Então os Lua lá, que são os top Oni, foram se reunir. Eles foram falar que, tipo, um de nós morreu, então foi destruído, né? Porque morrer pra um Oni meio subjetivo, mas um Lua superior foi derrotado, e aí eles foram discutir sobre. E aí a gente tem um visual geral de todos os Luas superiores. E aquilo foi muito interessante. Eu quero dizer que eu não gostei muito do design de um que parece um velhinho que é um velhinho assustado, e outro que, tipo, tem as bocas nos olhos. Eu achei muito bizarro. Os outros tinham uns designs interessantes, mas um cara especial chama muita atenção nessa parte, e eu não consigo puxar do meu cérebro se eu vi essa cena antes ou não. Eu te juro. Mas ok. Aquela parte foi interessante porque se eu tinha visto eu já tinha esquecido, e a próxima temporada vai vir, e eu preciso dessa informação, todos nós precisamos. Então se você não lembra dela e já viu ela, aqui, se ela era inédita, toma aí. Mas simplesmente a gente vê um cara, e a gente já viu ele antes em comentários do Tanjiro, ele me lembra um pouco o Tanjiro em termos de cor de cabelo, mas não é o papis dele, tá? Agora o negócio vai ficar spoiler. Não é o papis deles, mas é um amigo do pai dele, e a gente vê ele normal, falando com o pai do Tanjiro, e o Tanjiro baby no colinho, tudo bonitinho. E a gente vê os brincos. O brinco que o Tanjiro usa é o mesmo que esse Oni tá usando. E aí a gente vê essa lembrança dele falando com o pai do Tanjiro e fica assim, cara, por que esse cara é tipo o Lua Superior 1? É tipo o Lua Superior mais forte que tem. Ele seria o cara que tá abaixo do Muzan, basicamente. Ele tem uma ligação direta com o Tanjiro. E eu fiquei tipo... E aí a gente começa a nova temporada. Tipo, eu vi o comecinho da próxima temporada
temporada. E claro, os começos são sempre engraçados, leves e divertidos. Normalmente a coisa explode no final do arco, então no começo do arco é sempre comédia e leveza. Uma coisa que eu quero pontuar já parece que ou o Inosuke e o Zenitsu vão se unir ao Tanjiro bem depois, ou talvez eles não tenham destaque nesse arco e outras pessoas fiquem ao lado do Tanjiro, porque o Tanjiro foi pra um lado, o Zenitsu foi pro outro, o Inosuke foi pro outro. O Inosuke e o Tanjiro ficaram dormindo por meses, o Zenitsu não, porque o problema dele era nas pernas, ele não tinha recebido danos fatais, então o Zenitsu foi liberado mais cedo e arrastado numa missão. O Inosuke ficou pronto umas semanas antes do Tanjiro, então ele também foi liberado em missão, e o Tanjiro foi levado atrás de uma espada, porque o cara que fez espada pra ele não quer fazer uma nova, ele desapareceu de birra, então assim, o Tanjiro vai atrás disso. Então isso seria o começo já da próxima temporada de Kimetsu, e eu fiquei tipo, legal! Mas foi uma mudança de clima muito abrupta, porque no momento tava tipo caos, desespero e morte, no outro tava de comédia. Eu me senti meio jogado de um lado pro outro naquele momento, mas assim, era a ideia. O filme nunca quis fazer uma historinha coesa, inédita, não foi a ideia, foi mostrar coisas que a gente já teria acesso. E aí, simplesmente, a gente vê esse cara conversando com um dos Hashiras. E é o cara que a gente sabe que é um Lua superior. E aí o Tanjiro ficou, cara, eu conheço esse cara. E acaba. Eu não sei se eu quero que ele chegue perto pra descobrir ou se eu quero que ele vire e saia correndo. Caraca! E assim que acaba. Eu gostei muito, pra mim isso valeu a pena. Ver os últimos episódios da temporada anterior foi cansativo, sim, mas teve algumas cenas muito bonitas que foi ótimo ver na tela do cinema. Essa cena da reunião dos Onis, se eu tivesse essa antes, eu deletei no meu cérebro, se eu não tive, maravilhosa. E ainda, no comecinho da próxima temporada aí, pra ter uma noção de onde a coisa vai, já vai começar muito interessante. Vai ter um episódio tranquilinho aí no final dele, a gente vai ter essa informação desse cara aí, que aparentemente é muito importante. Então assim, será que eles vão ter um embate com o Lua Superior 1? Socorro. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha aventura vendo Kimetsu no cinema. Até o próximo filme, que vai ter mais filme esse mês, então aguardo vocês. Bye, bye.